Olá, bem-vindas e bem-vindos ao canal da Representação Discente, do Programa de Pós-Graduação em Educação, História, Política e Sociedade, da PUC de São Paulo, o IHPS. Eu sou Beatriz Campanharo Dutra e converso com a minha orientadora, a professora Ana Paula Ferreira da Silva. Obrigada uma vez por essa troca, Ana. Bia, eu que agradeço por você ter aceitado o meu convite para conversarmos neste vídeo sobre o que a pandemia tem nos revelado sobre o feminismo. Bom, então, no vídeo anterior, em que tratamos sobre a invisibilidade feminina na ciência, você trouxe a notícia de que as mulheres estão publicando menos durante o período de isolamento, né? E eu fui procurar essas reportagens. Em uma delas, publicada pelo The Lily, que é o primeiro jornal estadunidense de mulheres. Ele evidencia, nessa reportagem, evidencia que além de as mulheres terem reduzido o número de publicações, os homens estão publicando 50% a mais do que habitualmente fazem. Na reportagem, a professora e pesquisadora Leve comenta que de 10 horas diárias de trabalho, ela passou para 4 horas para poder cuidar da filha de 7 anos. E ela comenta que ficou inconformada com um comentário de um colega que iniciou a carreira na mesma época que ela, dizendo que a quarentena tem o seu lado positivo, né? Porque sobra tempo para ele se concentrar na escrita, já que a esposa cuidava dos filhos em período integral. O que a gente pode compreender sobre esses dados, né? E o que a quarentena tem revelado sobre as mulheres na ciência? Então, Bia, essa reportagem, ela nos dá vários elementos para entender tudo aquilo que conversamos nos vídeos anteriores. Eu costumo dizer que o isolamento intensificou muitas coisas. E por isso, algumas questões que pareciam estar mais resolvidas nos chamam a atenção agora. As mulheres na ciência são um exemplo disso. Acreditávamos que as relações desiguais entre homens e mulheres na divisão das tarefas domésticas havia reduzido, mas a pandemia nos mostra que isso não era efetivo. Na situação que você relata, nós temos os homens, né, de modo geral, com maiores possibilidades de produção. E por que isso acontece? Primeiro, porque o trabalho em casa possibilitou que o tempo perdido, por exemplo, com deslocamento, pudesse ser usado para ampliar as condições de dedicação às pesquisas e às publicações. Mas a outra pergunta que temos que fazer é: quem cuida, quem entretém as crianças e acompanha as lições, já que as escolas estão fechadas e, em geral, foram adotados modelos remotos de ensino? Quem que faz a comida para a família, quem que limpa a casa, quem faz as compras e higieniza os produtos para evitar a contaminação da família? Quantas pessoas que estão doentes ou que demandam cuidados tem nessas famílias e quem que cuida delas? E aí a gente entende a situação que você nos contou sobre a Leve, né? Uma mulher que conseguiu manter apenas 4 horas das 10 horas diárias que dedicava à sua pesquisa. E por que eu falo que o isolamento escancarou, né, esses nossos problemas? Porque essas tarefas, muitas vezes, elas já não eram realizadas pelas mães ou pelas mulheres da família. Apenas nos finais de semana ou momentos específicos que todos estavam juntos, que geralmente são momentos escassos, são poucos, os homens e as mulheres dividiam esses afazeres. Mas, efetivamente, a casa era limpa pela diarista, as crianças ficavam muito tempo nas escolas ou em atividades diversas fora de casa. Em alguns casos, essas crianças tinham babás, os idosos ou os doentes tinham cuidadores, e antes da pandemia, a gente não precisava ficar lavando as compras. Ou seja, essa ideia de aproximação da igualdade das tarefas domésticas entre os homens e mulheres, ela não era efetiva. Essa questão que você colocou me lembrou que no vídeo anterior nós tratamos de alguns dados da pesquisa publicada pela Elsevier, né? E lá nós temos uma informação interessante. O percentual de mulheres brasileiras, autoras de artigos científicos, é superior a países como Austrália, Canadá, embora a maioria dos países pesquisados registrem um aumento das publicações científicas das mulheres. Esses índices, eles podem nos sugerir que a nossa desigualdade, aliás, igualdade de gênero, ela é maior do que em outros países, que têm condições de vida melhor do que a nossa. Isso tem a ver com o que você estava falando? Tem sim, Bia, totalmente. E analisar dessa forma, né, achando que temos relações mais iguais de gênero, é uma interpretação muito equivocada. E aí eu vou lembrar
como a gente terminou, né, o vídeo que a gente tratou sobre a invisibilidade das mulheres. Apenas 1% da população brasileira, e aí homens e mulheres, né, entre 25 e 64 anos, tem mestrado ou doutorado. Isso dá a dimensão de que essas pessoas, de modo geral, têm condições econômicas que possibilitam, por exemplo, matricular os seus filhos em escolas com tempo ampliado, ou em diversos cursos extracurriculares, têm condição de contratar trabalhadoras para fazer os serviços de casa ou atenção à saúde. E aí, eu falo trabalhadoras no feminino, porque são atividades exercidas essencialmente por mulheres. Quando essas tarefas deixam de ser terceirizadas, o que a gente vê é que, independente da condição financeira, as tarefas domésticas continuam recaindo sobre as mulheres. Sim, e fica bastante evidente que a pandemia ela tem escancarado as desigualdades sociais, né? Dizem que essa doença, ela não escolhe classe, e de fato, ela não escolhe, mas a letalidade entre as pessoas pobres, negras, indígenas, são maiores, devido até à falta de condições básicas de vida, como saneamento básico, acesso à saúde ou condições de moradia. Em muitos casos, são essas pessoas que são obrigadas a ter uma maior exposição ao risco, porque ao invés de serem protegidas pelo Estado, elas precisam se deslocar até seus empregos para garantir as condições de sobrevivência. Inclusive, os governos que obtiveram bons resultados no combate e contenção à pandemia do Covid-19, mesmo governos liberais e social-democratas, só conseguiram isso porque adotaram medidas que vão além das sanitárias, né? E assumiram a responsabilidade em proteger os trabalhadores social e economicamente, prevenindo o aumento da sua vulnerabilidade. Como é que fica a situação das mulheres diante disso? Então, Bia, eu vou dividir essa resposta em partes, porque são muitas questões que nós temos aqui. Quando você fala, né, sobre a parcela da população que não tem condições de permanecer em isolamento social, devido à necessidade de trabalhar, estamos falando dessas mulheres que, como você bem escreveu, são negras, periféricas, em condições mais vulneráveis, inclusive de violência. Então, conseguimos ver de forma nítida que os direitos não estavam tão consolidados quanto achávamos. Como bem disse Simone de Beauvoir, basta uma crise política, econômica e religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. Um dos índices que aumentou, infelizmente, é o que se refere à violência doméstica sofrida por mulheres. E ela não acontece apenas nas camadas mais pobres. Circulou um vídeo nas mídias sociais, recentemente, registrado na frente de uma casa, de um luxuoso condomínio de Alphaville, no município de Barueri, que é da região metropolitana aqui de São Paulo. Tratava-se de um chamado policial para atender a uma denúncia de violência doméstica. Toda a narrativa em torno do vídeo se construiu a partir da situação de humilhação sofrida pelo policial, pois o agressor, que era um homem branco, aparentemente rico, falando absurdos diante da inércia da polícia. A discussão tornou visível a desproporcionalidade de força com que a polícia age nas regiões mais ricas e mais pobres. E essa é, sem dúvida, uma questão extremamente legítima, já que a violência policial nas periferias aumentou sensivelmente durante a pandemia. No entanto, pouco se falou sobre a violência doméstica sofrida por aquela mulher de classe social mais elevada e que estava com uma criança pequena no colo, justamente o motivo principal da ocorrência. Essa situação mostra que todas nós estamos vulneráveis a relacionamentos abusivos e violentos, independente da classe social. Mas, como essa discussão pouco circulou, seguimos naturalizando que a violência está ligada à população pobre, especialmente à população negra, o que é muito triste e revoltante. Um outro ponto da sua questão é a ação efetiva do governo. Então, por sorte, temos o SUS, que está mostrando todo o seu valor durante a pandemia, salvando milhares de vidas gratuitamente. Sabemos que as condições de atendimento aos mais pobres é precário, e estamos pagando o preço das consequências trazidas pela PEC do teto dos gastos e pela terceirização dos equipamentos de saúde pelas OS, que foram aceleradas nos últimos anos. Há também a necessidade da promoção de condições mínimas de sobrevivência, como o auxílio financeiro, porque é uma questão humanitária. E por isso, como você bem disse, muitos países, inclusive os liberais, o fizeram. Com alguma condição financeira, eu tenho certeza que muitas pessoas escolheriam preservar a si e a sua família, evitando a contaminação e, em casos mais graves, inclusive o falecimento.
Situações como a da empregada doméstica que faleceu após ser obrigada a trabalhar, mesmo com a patroa sabendo que estava contaminada com Covid, depois de voltar de uma viagem ao exterior, são emblemáticas. O auxílio financeiro, em um caso como esse, daria à trabalhadora pelo menos a possibilidade de escolha. Por fim, grande parte dessa população em condições precárias que falamos, perdeu seus rendimentos, pois as famílias deixaram de contratar os serviços domésticos. Em muitos casos, o auxílio emergencial não chegou, ou aquele valor extra pago às famílias com filhos foi disponibilizado para o pai, mesmo para aqueles casos em que não é o pai que tem a guarda das crianças. Assim, as mulheres ficaram ainda mais vulneráveis. E nós temos que lembrar, né, Bia, que segundo os dados do IBGE de 2018, nós somos 32 milhões e 200 mil mulheres chefes de família. E isso reforça o quanto as condições de opressão, né, o quanto da lógica da casa grande senzala nunca saiu dos costumes e da forma de viver de uma parcela considerável da população brasileira. São as mulheres, e especialmente as mulheres negras e pobres, que continuam sendo exploradas e violentadas de diversas formas pelas desigualdades da estrutura social. Sem dúvida. Sobre essa maior vulnerabilidade que certas mulheres estão sujeitas, gerando retrocessos de conquistas que nós já tínhamos consolidado, principalmente em momentos de crise estrutural, é possível considerar que há uma certa fragilidade no feminismo? Então, de certo modo, sim. E eu explico o que eu considero aqui como fragilidade. Em todos os vídeos que nós fizemos nessa série, nós tratamos sobre as mulheres e a do conhecimento científico. Nós tentamos mostrar o quanto nós já caminhamos em relação às discussões sobre as desigualdades entre mulheres e homens, e mesmo entre as mulheres. Nós temos avanços que são essenciais e que devemos seguir lutando para não retroceder. Mas o isolamento, como a gente está conversando ao longo desse vídeo, possibilitou que nós víssemos que as nossas fragilidades, elas são bastante intensas. Então, por exemplo, em situação de confinamento, as mulheres são violentadas por seus companheiros ou por outros familiares. E ações, né, houve ações nesse período até de empresárias que fizeram com que as mulheres tivessem mais canais para pedir socorro ou construíssem redes de apoio para escapar dessas violências. As mulheres são a maioria entre aqueles que exercem as profissões ligadas ao cuidado, como as enfermeiras, os profissionais de saúde. E elas estão, portanto, mais expostas ao vírus. O trabalho doméstico é a principal fonte de renda de inúmeras mulheres. Por isso, uma parcela não conseguiu se manter no isolamento, já que não puderam parar de trabalhar, que é o caso dessas patroas que continuam obrigando, né, que babás, diaristas permaneçam, né, no seu trabalho, ou elas perderam o seu rendimento porque essas mesmas famílias pararam de pagar no momento que elas se isolaram, que elas não puderam mais seguir trabalhando. São as mulheres também que, na divisão das tarefas domésticas, ainda são responsáveis pelo cuidado com os filhos, com a casa, com as compras, com os doentes, como a gente falou. Como eu já comentei também, uma parcela das mulheres com filhos não recebeu o auxílio, né, o acréscimo desse auxílio emergencial, e por vezes sequer estão recebendo as pensões. São as mulheres que, devido ao acúmulo de tarefa, estão sobrecarregadas para conseguir manter a produtividade esperada no trabalho. E um exemplo disso são as cientistas que passaram a produzir menos. A consequência de tudo é que, diante da necessidade de redução, por exemplo, das folhas de pagamento, são as mulheres improdutivas que sairão do mercado de trabalho e, novamente, estarão submetidas a subemprego ou aos relacionamentos abusivos e violentos, porque elas percebem que não têm condição de sair pelas condições financeiras que elas não se sustentam. Então, o problema central é que todas essas questões abrem espaço para que ideias que vinham lentamente sendo combatidas passem a ocupar esse imaginário da mulher submissa, frágil, cuidadora do lar. E é bem desalentador, né? Porque parece que a gente sobe um degrau, depois de uma avalanche, a gente desce 3, né? Para concluir, eu tenho ouvido muitas pessoas falando sobre o novo normal, ou que a pandemia e o isolamento, eles poderiam ter aspectos positivos. O que você pensa sobre isso? Nós podemos aprender alguma coisa com esse cenário todo?
Então, Bia, eu acho difícil considerar algo positivo na pandemia, porque infelizmente estamos perdendo dezenas de milhares de amigos, companheiros, companheiras, pais, mães, avós, tios. Provavelmente, quando esse vídeo for divulgado, a gente deve estar com quase 70 mil mortos, e sem perspectiva de colocar um freio nessa situação. As pessoas estão cada vez mais empobrecidas, as taxas de desemprego altíssimas, os desalentados, que são aqueles que já desistiram de procurar trabalho, aumentou. A violência policial e a violência doméstica também aumentaram. A quantidade de pessoas que voltou para a linha da miséria também aumentou, assim como nós temos muito mais pessoas morando na rua por total falta de condições. Então, eu penso que não dá para considerar que toda essa situação possa ser chamada de um novo normal. Mas eu penso que nós estamos em uma encruzilhada e que podemos escolher o que vamos fazer com tudo isso que a pandemia e o isolamento nos faz perceber todos os dias. O que nós vamos fazer com as opressões de classe? O que vamos fazer para garantir os direitos básicos aos trabalhadores? O que vamos fazer com as aprendizagens das crianças e dos jovens? O que vamos fazer pelos profissionais que estão arriscando suas vidas durante a pandemia em termos de garantia de direitos trabalhistas? E eu não falo só dos profissionais da saúde, mas de todos os trabalhos essenciais, como os coletores de lixo, os sepultadores, os entregadores dos aplicativos. Ou seja, a gente pode ver todas essas desigualdades que foram totalmente escancaradas e podemos fazer escolhas políticas que visem efetivamente o bem comum. E aí, eu poderei voltar na sua pergunta daqui a algum tempo e dizer que, apesar de tanto sofrimento, a pandemia acabou possibilitando uma reorganização social mais justa. Bom, depois dessa resposta, acredito que vai encerrar de forma melhor, né? Eu agradeço imensamente a você, Ana, por mais uma discussão e pelos ensinamentos. Bia, eu que agradeço demais a você e a representação docente do HPS pelo convite e a oportunidade de fazermos essas reflexões, que eu considero que são tão fundamentais. Afinal, tratar sobre as mulheres e a produção do conhecimento científico significa tanto discutir o lugar da mulher cientista, mas também entender como os objetos da ciência podem ser compreendidos sob as lentes do que é ser mulher. Você que nos assiste, comente, curta, compartilhe o canal e mande sugestões de temas para próximos vídeos. Até mais!